Olá, companheiros. É um prazer e uma honra estarmos de volta para continuarmos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que fala não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 15, que fecha o capítulo, que fala da transmissão da riqueza. Que Jesus possa abençoar esses nossos momentos de estudo e reflexão, e a gente possa analisar com clareza e objetividade o texto ditado por São Luís em Paris em 1860, que é um trecho bem curto. Vou até me dar o prazer de ler, porque é bem curto, bem ilustrativo, e depois faremos alguns comentários, algumas considerações para apreciarmos melhor o capítulo que estamos estudando nessa noite. O capítulo 16, como volto a falar, que fala não se pode servir a Deus e a Mamon, do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 15, transmissão da riqueza, São Luís começa respondendo a uma pergunta de Allan Kardec. O princípio, segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes? A gente tem estudado ao longo desse capítulo e repetido várias vezes que o homem de nada é proprietário. Ele é apenas o depositário, ele é apenas um guardador, um fiel depositário dos bens que pertencem a Deus. Porque tudo no mundo pertence a Deus, né? E o homem, quando reencarna, quando volta à esfera física, encontra todos os bens necessários, desde os bens naturais até os bens patrimoniais, todos os recursos que ele precisa para levar a bom termo a encarnação que ora ele inicia, né? São empréstimos que Deus lhe faz para que ele possa desempenhar com acerto aquilo para o qual ele veio destinado. E a riqueza é uma dessas ferramentas também que Deus coloca à sua disposição para que ele administre, para que ele use, utilize em recurso próprio, em benefício próprio, em benefício também daqueles que o cercam. Então Kardec pergunta, já que ele não é o proprietário, né, como é que ele pode transmitir uma coisa da qual ele não tem propriedade, tem apenas a posse? Então é lícito que ele transmita alguma coisa que não lhe pertence? Então São Luís responde, o homem pode perfeitamente transmitir, por sua morte, aquilo que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus. Então, São Luís responde, o homem pode transmitir esses bens por ocasião da sua morte, porque também essa empreitada que o homem efetua antes da sua morte, também está subordinada à vontade de Deus. Se Deus quiser, aquela fortuna não será transmitida, né? A vontade do homem é um impulso, mas nem sempre garantia de que isso vai ser feito com êxito, né? Porque Deus pode mudar o rumo das coisas e aquelas propriedades, aquela fortuna que ele pensa que irá transferir para os seus sucessores, nem sempre se consuma ou se concretiza. Que Deus pode impedir, quando quiser, que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. E é verdade, a gente vê quantos herdeiros adquirem aqueles chamados bens de família, herança de família ou fortuna de família, seja o nome que a gente queira colocar, e mais na frente vem impérios, verdadeiros impérios, que antes se julgaram sólidos, desmoronarem, como se fossem um castelo de areia. Por quê? Porque é da vontade de Deus, né, que aqueles bens não permaneçam na mão daqueles que lhe herdaram por sucessão aos seus antepassados, né? Logicamente, isso não está afastado à incúria, ou despreparo, ou mesmo a falta de possibilidade ou de capacidade para gerir aquela fortuna. Muitos companheiros não têm
a habilidade necessária para continuarem administrando com acerto aqueles bens. Mas, via de regra, tudo isso a gente sabe que tudo acontece com a vontade e a permissão de Deus. Então a gente vê que, embora o homem seja lícito para ele transmitir as suas riquezas, essa sucessão, esses bens só ficarão em poder daqueles que lhes herdam se for absolutamente da vontade de Deus. Caso contrário, isso não acontecerá. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos de sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando o julgue oportuno. Então está claro para nós que o homem tem todo o direito de transmitir aos seus sucessores, né, aos seus descendentes, a fortuna que ele administrou enquanto em vida, né, para que eles possam continuar favorecendo o bem-estar da própria família e daqueles que o cercam. O que falta, talvez, ao homem, quando ele transmite essas riquezas, também transmitir aos seus sucessores com que espírito eles devem administrar esses bens. Porque muitas das vezes o administrador desses bens administra com mãos de ferro, com mesquinharia, com total egoísmo, não fazendo reverter isso em favor daqueles que o cercam, da população, da coletividade. E isso passa também para os seus sucessores. E a gente vê, então, fortunas se desfazerem não só pela falta de habilidade daqueles que a gerem, mas também pela discordância, pela ganância, pela falta de entendimento que existe entre os familiares, né? Cada um querendo uma parte maior do que o outro, cada um querendo colocar o outro em desvantagem. Isso mostra para nós que a riqueza que foi passada foi só a riqueza monetária, só a riqueza material, mas não foi passada a riqueza de espiritual, a riqueza de saber olhar sempre o interesse do outro também, sempre em consonância com as leis de Deus. Então, para gerir uma propriedade, o recurso não basta somente a habilidade financeira, mas também há que ter a habilidade espiritual, o sentimento espiritual de que todos somos irmãos, todos temos direito a ter o bem-estar, né, que pudermos proporcionar ao outro. Então, quando nós falamos de riquezas, nos concentramos somente na riqueza material, mas não nos detemos na riqueza que devemos possuir, aquela riqueza de espírito, a abnegação, saber abrir mão, saber compreender o companheiro, saber aconchegar, saber acolher, saber privar aquele irmão da falta de alguma coisa, proporcionando a ele o que é necessário para que ele possa também viver com tranquilidade. E isso nem sempre o gestor das fortunas tem como parâmetro, ou como objetivo, ou como um roteiro a seguir. Então, quando passam somente a preocupação da manutenção da fortuna, mas não passam a preocupação da manutenção do carinho, da amizade, da lealdade, da compreensão e todos aqueles atributos que Deus coloca para nós que devemos observar. Numa das exortações de Jesus, ele fala: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será dado por acréscimo. E muitas das vezes nós invertemos as situações, buscamos as coisas materiais em detrimento de todo o resto, né? E quando precisamos dos recursos materiais para que possamos gerir com mais acerto a administração dos bens materiais, essas nos faltam. Aí sobram as brigas, as desavenças, os crimes e tudo mais que deriva desse apego exagerado às coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Então, quando pensarmos em riqueza, pensemos também na riqueza de caráter, né? Nos benefícios da solidariedade, do amor, da compreensão, da abnegação e, sobretudo, do amor ao nosso próximo, que é o dever que todo cristão deve eleger para si,
como sendo o primeiro. Muito obrigado a todos, muita paz.